E aí galera, beleza? Hoje a gente vai começar a correção da aula número 11, dos exercícios que falam sobre Marx, Hegel, né? Então vamos começar aqui já com os exercícios obrigatórios. Tá? Pergunta número 1. Para Marx, diante da tentativa humana de explicar a realidade e dar regras de ação, é preciso considerar as formas de conhecimento ilusório que mascaram os conflitos sociais. Nesse sentido, a ideologia adquire um caráter negativo, torna-se um instrumento de dominação na medida em que naturaliza o que deveria ser explicado como resultado da ação histórico-social dos homens e universaliza-os, universaliza os interesses de uma classe como interesses de todos. A partir de tal concepção de ideologia, constata-se que... Tá bom. Essa pergunta, ela fala o seguinte, né? O Marx ele interpretava o campo da ideologia como um meio para gerar alienação, né? Um instrumento de dominação usado pela classe dominante para subordinar uma classe dominada. Então, dentro da sociedade capitalista, né, segundo Marx, os ideais de uma classe dominante seriam impostos à classe dominada, né? Tornando a classe dominada um instrumento para um fim. Esse fim poderia ser, por exemplo, o acúmulo de capital. Vamos às alternativas, então. Deixa eu só pegar a minha caneta aqui. Aí, beleza. A sociedade capitalista transforma todas as formas de consciência em representações ilusórias da realidade conforme os interesses da classe dominante? Não há uma transformação de todas as consciências em representações ilusórias. O que o Marx aponta é uma imposição de uma ideologia ou a universalização de interesses de uma classe dominante. Ou seja, ele tenta denunciar uma relação unilateral de poder, a gente podia falar assim, onde a classe que domina, a classe dominante, usa recursos simbólicos como, por exemplo, moral, religião, para poder, além da força física, é claro, para exercer seu poder. Então, essa aqui não pode ser uma alternativa correta. Letra B. Ao mesmo tempo que Marx critica a ideologia, ele a considera um elemento fundamental no processo de emancipação da classe trabalhadora. Na verdade, segundo quando a gente olha esse texto, ele não considera a ideologia, né? Marx ele não está apontando a ideologia como uma maneira de se libertar. Ao contrário, ele está denunciando como um dos elementos que sustentam a alienação. A ideologia ela faz parte da dominação de uma classe, ou se não da sustentação dessa relação de atrito entre duas classes, né? Então, essa aqui também não poderia ser a resposta. Letra C. Ao superar a superação da cegueira coletiva imposta pela ideologia é um produto do esforço individual, principalmente dos indivíduos da classe dominante. Né? Essa alternativa é completamente maluca, né? Vários pontos aqui que a gente precisa comentar. Primeiro, Marx acreditava na força conjunta, não na individualidade, né? Vamos lembrar da frase dele, né? Proletários do mundo, univos. Segunda, essa comunhão de forças ela é proposta para combater a classe dominante. Logo, ela não pode vir da classe dominante, não é um esforço individual, muito menos de indivíduos da classe dominante. Então, essa aqui não pode ser. O que sobra, né? A letra D como resposta aqui, ó, a frase, o trabalho dignifica o homem, parte de uma noção genérica e abstrata de trabalho, inclusive ela é uma frase que a gente pode relacionar com o protestantismo inglês, né, mascarando as reais condições do trabalho alienado do modo de produção capitalista. Sim, essa frase está certa. O trabalho dignifica o homem, ele pode ser traçado, por exemplo, para a ideologia cristã protestante que existia dentro do Reino Unido, né, que em certa medida, né, influi nessa ideologia da classe dominante e no pensamento capitalista. Ela de fato aliena, né, as condições de trabalho, que no século XIX eram realmente muito ruins. Né? Uma recomendação muito legal, caso vocês queiram saber um pouco mais como era essa vivência do trabalhador do século XIX, tem uma série muito, muito legal chamada Norte e Sul, é uma série inglesa, eu não sei se tem na Netflix, talvez tenha, mas que é muito boa e que, principalmente os primeiros episódios, representam muito bem como era essa questão do trabalho dentro do século XIX na Inglaterra. Pergunta número 2. Marx e Hegel têm em comum a crítica à exacerbação do indivíduo egoísta moderno, bem como das suas consequências, porém discordam quanto às possibilidades de solução da questão. Um dos elementos fundamentais desse debate é a questão da soberania política.
Vamos lá. Sobre as relações entre indivíduos e Estado, entre indivíduo e Estado, assinale o que for correto. Vamos ver aqui. Aqui é número 1, é aquelas questões somativas. Vamos lá. Número 1. Karl Marx considera que a emancipação humana realizar-se-á na sociedade comunista, tá certo até agora, pois nessa sociedade o indivíduo não será mais submetido a um Estado e a divisão social do trabalho também, tá certo? Podendo dessa forma passar do reino da necessidade ao reino da liberdade, tá certo, né? De fato, Marx acredita que liberdade ocorrerá dentro da sociedade comunista, onde não haveria alienação de trabalho, tampouco a dominação de uma classe sobre a outra. Então, essa aqui é uma certa. Aqui é a opção número 2. Para Marx, a liberdade do indivíduo, como concebida pelo Estado burguês, não passa de um formalismo jurídico. Sim, tá certo. É uma ficção da lei, pois o indivíduo só pode ser livre quando a esfera de produção estiver sujeita ao controle daqueles que produzem. Sim, a liberdade dentro da sociedade capitalista ela é considerada ilusória por Marx, porque ela não passa do jurídico, ela para no jurídico, ou seja, a lei fala que você é livre, mas na prática você não é. O indivíduo proletário, ele ainda depende da venda da sua força de trabalho para conseguir viver. Ele ainda depende dessa relação de poder que existe entre o proletário e a classe dominante. Então, ele não é livre de verdade. Logo, tá certo aqui, né? Vamos lá. Número 4. Para o Friedrich Hegel, o Estado deveria ser substituído pela sociedade civil, pois essa pode representar os interesses coletivos e é capaz de garantir os interesses de cada indivíduo. Então, para Hegel, né, o Estado é a união da vontade universal e da subjetiva. A gente pode entender, por exemplo, o Estado em Hegel como a materialização da razão, né? Hegel ele acreditava que a história caminhava em direção à concretização da razão, né? Ele tinha essa noção de que a razão fazia parte do tecido do real, né? Então, assim, ele não acreditava necessariamente que a sociedade civil deveria tomar conta do Estado. Então, não está correto. Número 8. Friedrich Hegel critica as teorias políticas contratualistas, segundo as quais os indivíduos isolados abandonam o estado de natureza para se reunirem em sociedade por meio de um pacto, a fim de formar artificialmente o Estado e garantir a liberdade individual e a propriedade privada. A gente tem que lembrar o que era o contratualismo, né? O contratualismo, por exemplo, de Thomas Hobbes ou até de Rousseau, né? Thomas Hobbes, inclusive, ele repete uma frase de um filósofo clássico que ficou muito conhecido por ele, né? Que o homem é o lobo do próprio homem. Então, no estado de natureza haveria essa relação de atrito entre os homens, entre a humanidade, e então, para resolver isso, eles fechariam um acordo, entre aspas, assim, para poder ceder o poder para uma entidade maior, para que não haja mais esse atrito. O que acontece é que então o Estado contratualista ele existiria a partir da concessão de poder por parte da sociedade a um órgão de controle. Então, uma vez que, né, como eu falei, Thomas Hobbes comentou que o lobo é o homem, o próprio homem. Mas Hegel, porém, não acreditava nisso, porque segundo ele a vontade comum, né, como eu disse, o Estado para ele era fruto da vontade comum, nunca poderia nascer entre indivíduos em situação de conflito. Para Hegel, o Estado ele era fruto desse desejo, dessa vontade comum. A teoria contratualista fala sobre essa questão do Estado nascer desses indivíduos em conflito. Hegel não concorda com isso. Ele acredita que o Estado não poderia nascer num ambiente em que os indivíduos estão em situação de conflito. Então, assim, essa aqui está certa, porque fala que Hegel critica, de fato, as teorias políticas contratualistas. Número 16. A filosofia de Karl Marx fundamenta-se numa nova antropologia, segundo a qual a natureza humana varia historicamente, pois o indivíduo se produz à medida que transforma a natureza pelo trabalho dentro de certas relações sociais de produção. Então, sim, Marx acreditava no que a gente chama de materialismo histórico. A ideia é essa que ela preconiza, né? O princípio dela
é que a sociedade pode ser determinada pelas suas produções econômicas, né? Por como ele altera por como alteramos a natureza. Então, tá certo aqui. Então, as certas foram 1, 2, 8 e 16, que dá um total aí de 27, é a somatória. Número 3, leia o fragmento abaixo de Karl Marx. Com o próprio funcionamento, o processo capitalista de produção reproduz, portanto, a separação entre a força de trabalho e as condições de trabalho, perpetuando, assim, as condições de exploração do trabalhador. Ou seja, o processo de produção capitalista ele dá continuidade à dominação por parte da classe burguesa em cima da classe proletária. Compele sempre o trabalhador a vender sua força de trabalho para viver. Isso aqui, essa questão de vender a força de trabalho para poder viver, é o que a gente estava falando na questão anterior sobre liberdade, né? Karl Marx não identifica liberdade dentro do capitalismo, porque o proletário fica preso a essa relação de ter que vender a força de trabalho dele para viver. E, continuando aqui, a capacidade sempre, e capacita sempre o capitalista a comprá-la. Então, quem compra a força de trabalho do proletário é o capitalista, o burguês. De acordo com o filósofo alemão, a condição do trabalhador na economia capitalista clássica vamos ver aqui, número 1, de realização plena de sua capacidade produtiva, alcançando autonomia financeira, satisfação dos valores existenciais tão almejados pela humanidade desde os primórdios da história? Não. Né? Marx afirma justamente o oposto, inclusive. Né? Segundo ele, a sociedade capitalista limita a autonomia. Né? O proletário não tem liberdade, fazendo com que se mantenham e se sustentem essas relações de dominação e dependência da classe dominante. Então, não há realização plena da capacidade produtiva, ainda mais quando existe a divisão do trabalho, em que o trabalhador faz uma única coisa, uma única atividade, aperta aquela única porca o dia inteiro na linha de produção. Então, isso certamente não vai levar à realização de uma capacidade produtiva. Então, não pode ser essa aqui. Uma alternativa a gente já pode cortar todas que tem a número 1. Número 2, de alienação, pois os trabalhadores possuem apenas sua capacidade de trabalhar, que é vendida ao capitalista em troca de salário. Por isso, a produção não pertence ao trabalhador, sendo-lhe estranha. É justamente esse o conceito de alienação, né? Um dos conceitos que a gente pode entender como alienação, que é o trabalhador não reconhecer o que ele produz, como não sendo dele. O trabalho é tão dividido e como nada do que está ali é dele, né? As máquinas, nada dele, os meios de produção não são dele, então ele não se identifica com o que ele produz. Ele só é parte do processo, mas ele não se identifica com o fim. Então, tá certo, de fato, há essa venda, essa troca de mão de obra pelo salário, essa troca do trabalho, da força de trabalho pelo salário, e há processo de alienação. Então, essa aqui está correta. Tiramos todas aquelas que não têm a 2. Então, essa aqui. Número 3. De superação de sua condição de ser natural para tornar-se ser social, liberto graças à divisão do trabalho, que lhe permite o desenvolvimento completo de suas habilidades naturais na fábrica. Essa questão aqui é completamente maluca. Né? O que Marx fala justamente, de novo, é o oposto. Marx afirma que não há uma superação dentro da sociedade capitalista, muito menos o desenvolvimento da habilidade dentro da fábrica. Né? Não pode ser aqui, não pode ser uma opção verdadeira. Então, tiramos todas aquelas que têm a 3, ficamos com a letra A como resposta. Vamos ler aqui a número 4. A gente nem precisou ler a 4 para saber que a letra A é a resposta, mas vamos dar uma olhada aqui. De coisa, isto é, o trabalhador é reificado, tornando-se mercadoria, cujo preço é o salário, ao passo que as coisas produzidas pelo trabalhador, na ótica capitalista, parecem dotadas de existência própria. Ou seja, o trabalhador não se identifica com o que ele produz, aquela coisa tem existência própria e não é do trabalhador, não é do cara que fez aquilo. É justamente a alienação, o processo de alienação. Né?
Então, de fato, dentro desse processo capitalista, na visão de Marx, o trabalhador se torna uma mercadoria. Então, número 4 está corretíssima também. Vamos aqui, número 4. Hegel criticou o inatismo, o empirismo e o kantismo. Endereçou a todos a mesma crítica, a de não terem compreendido o que há de mais fundamental e essencial à razão, o fato dela ser histórica. Com base nessa afirmação, assinale o que for correto. Vamos aqui mais uma vez uma outra questão de somatória. Ao afirmar que a razão é histórica, Hegel considera a razão como sendo relativa, isso é, não possui um caráter universal e não pode alcançar a verdade. A gente falou numa das questões anteriores que Hegel acreditava que a razão ela chegaria na verdade, né? Ela culminaria em algum momento. Então, assim, Hegel, na realidade, ele acredita na universalidade da razão e que sim, ela pode alcançar a verdade. Logo, essa aqui não é uma alternativa que pode ser considerada verdadeira. Número 2. Não há para Hegel nenhuma relação entre razão e realidade. Já está errado por aí, mas vamos continuar. Submetida às circunstâncias dos eventos históricos, a razão está condenada ao ceticismo, isto é, ao duvidar sempre. Não, já está errado de início, né? Ele, na medida em que Hegel acreditava, por exemplo, que o Estado era uma materialização da razão, logo ele demonstra a influência da razão no real, né? Ele une, né? A razão faz parte da tessitura do real, né? Não há esse negócio de não ter nenhuma relação. Então, essa aqui também está errada. Número 4. A identificação entre razão e história conduz Hegel a desenvolver uma concepção materialista de história e da realidade, negando entre ambas a possibilidade de uma relação dialética. Não, na realidade ele não nega essa dialética, considerando ainda que a concepção materialista de ambas. Na realidade ele considera a dialética. A dialética hegeliana, inclusive, é emprestada por Marx, né? Então, não pode ser essa resposta aqui. Número 8. No sistema hegeliano, a racionalidade não é um modelo a ser aplicado, mas o próprio tecido do real e do pensamento. Lembra que a gente estava falando até agora que o Hegel acreditava que o real fazia parte que o racional, que a razão fazia parte do tecido do real? Vamos lá, o mundo é a manifestação da ideia, o real é racional e o racional é o real. Exatamente. Hegel acreditava nessa relação entre a razão e a realidade. Ele acreditava que a razão ela fazia parte do tecido da realidade. Número 16. Vamos lá. Karl Marx, ao afirmar na ideologia alemã que a história que não é a história que anda com as pernas das ideias, mas as ideias é que andam com as pernas da história, critica ao mesmo tempo o idealismo e a concepção de história de Hegel e dos neo-hegelianos. Sim, ao afirmar isso, Marx ele tira o protagonismo das ideias, da razão, indo de encontro justamente ao princípio defendido por Hegel, né? Então ele tira esse protagonismo da razão, que é muito importante dentro da filosofia hegeliana, e acaba criticando essa questão. Então, número 16, tá certo. A somatória é 24. Exercícios complementares, número 5. A dialética de Hegel, letra A. Envolve duas etapas, formada por opostos encontrados na natureza, dia e noite, claro e escuro, frio e calor. Lembra que a gente falou agorinha da dialética hegeliana? Vamos lá, envolve duas etapas? Não. A dialética hegeliana, na verdade, envolve 3 etapas, né? Ele acredita na tese, na antítese e na síntese. Então, são 3 momentos, 3 etapas, não é isso. Letra B. É incapaz de explicar o movimento e a mudança verificado tanto no mundo quanto no pensamento. Para Hegel, a dialética ela faz parte da causa da mudança, ela é mais, inclusive, do que o método, né? A dialética não é simplesmente um método em que há uma tese, uma antítese e uma síntese. Ela faz parte da mudança. Logo, ela também explica a mudança. Então, essa questão aqui, que falar que a dialética é incapaz de explicar o movimento de mudança,
não faz sentido dentro da filosofia hegeliana. Letra C. A dialética ela é interna nas coisas objetivas que só podem crescer e perecer em virtude das contradições presentes nelas. Sim, a dialética ela faz parte das coisas, ela é uma parte integrante das coisas objetivas, inclusive. Então ela é mais do que um método. Logo, essa aqui está correta. Letra D. É um método, procedimento a ser aplicado ao objeto de estudo do pesquisador. Eu acabei de falar que ela é mais que um método, né? A dialética de Hegel ela faz parte dos objetos, né? Das coisas do real. Então, não tem como falar que ela é apenas um método. Então, essa aqui é uma questão bastante reducionista. Número 6. Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. Em seu livro História da Filosofia, Hegel declara que a filosofia moderna pode ser considerada o nascimento da filosofia propriamente dita, porque nela, segundo Hegel, pela primeira vez, os filósofos afirmam que, número 1, a filosofia é independente e não se submete a nenhuma autoridade que não seja a própria razão como faculdade plena de conhecimento. Isto é, os modernos são os primeiros a demonstrar que o conhecimento verdadeiro só pode nascer do trabalho interior realizado pela razão, graças a seu próprio esforço. Só a razão conhece e somente ela pode julgar a si mesma. Certo, Hegel ele valoriza a razão. Logo, quando ele fala sobre o trabalho, quando fala a questão que fala sobre o trabalho interior realizado pela razão, referindo-se daí aos filósofos modernos, já torna essa alternativa aqui correta. Nossa, eu fiz um riscão aqui, deixa eu apagar ele. Aí, correto. Número 2. A filosofia moderna realiza a primeira descoberta da subjetividade propriamente dita porque nela é o primeiro ato do conhecimento, do qual dependerão todos os outros, é a reflexão e a consciência de si reflexiva. De fato, há essa valorização da consciência reflexiva gerada pela razão. Como a gente sabe, Hegel ele centraliza a razão na filosofia dele. Logo, essa aqui também está correta. Número 3. A filosofia moderna é a primeira a reconhecer que, sendo todos os seres humanos seres conscientes e racionais, todos têm igualmente o direito de pensamento e a verdade. Segundo Hegel, essa afirmação do direito do pensamento, unindo a ideia de recusa de toda censura sobre o pensamento e palavra, seria a realização filosófica do princípio da individualidade como subjetividade livre, que se relaciona livremente com a verdade. Então, o que ele está falando aqui, que na filosofia moderna, a razão leva a verdade, leva à verdade e à liberdade. Logo, essa alternativa também está correta. Hegel ele valoriza a razão, a gente já falou antes que ele valoriza a razão a ponto de acreditar que ela um dia se concretizará, se materializará, né? E assim acredita também que os filósofos modernos eles perceberam isso, essa capacidade de liberdade da subjetividade que é trazida justamente pela razão. E número 4, a última questão aqui, a filosofia moderna está intimamente vinculada aos fundamentos da praxis humana, que a ação não pode ser ignorada na determinação de seus critérios filosóficos. Para Hegel, os modernos foram os primeiros a entender que esta prática, no entanto, não deve ser considerada apenas no sentido restrito da conduta pessoal, mas na concepção mais abrangente de experiência humana em seus vários aspectos, desde histórico até o nível psicológico. Bem, a gente já pode ter uma dúvida sobre essa razão por causa de uma questão aqui do lado. Olha só, aqui ele fala que Hegel criticou o empirismo, né? Essa relação em que a experiência vai levar à verdade. Não, Hegel acreditava que a razão levaria à verdade. Então, quando a questão fala aqui da praxis, da prática humana, e que essa prática ela deve ser considerada, ela já está errada essa questão. Hegel não acreditava que a prática poderia levar à verdade, né? Ele acreditava na razão, na capacidade interna e subjetiva de se atingir a verdade. Então, a 4 está errada. Alternativas 1, 2 e 3 estão certas, então letra B.
Pergunta número 7, já está acabando. Qual a diferença entre o conceito de movimento histórico em Hegel e do processo histórico em Marx? Vamos lá. Para Hegel, através do trabalho, os homens vão construindo o movimento de produção da vida material e assim o movimento histórico. Para Marx, a consciência determina cada época histórica, desenvolvendo o processo histórico. Na realidade, essa questão aqui tá meio que trocado, né? Tá ao contrário aqui. Então, para Marx, o processo histórico vem da produção, né? Vem do movimento de produção da vida material, e para Hegel a gente pode considerar que o desenvolvimento histórico vem através da consciência ou da razão. Logo, essa aqui ela trocou, né? Então, não pode ser essa. Letra B. Para Hegel, a história pode sofrer rupturas e ter retrocessos. Por isso, utiliza-se do conceito de movimento da base econômica da sociedade. Marx acredita que o modo de produção encaminha para um objetivo final, que é a concretização da razão. A gente tem falado até agora que quem acredita na concretização da razão é o Hegel, não o Marx. Marx, inclusive, ele usa do materialismo histórico para falar justamente que a história pode sofrer rupturas e retrocessos, né? Então, aqui, mais uma vez, houve a troca. Não é essa a questão. Letra C. Para Hegel, a história tem uma circularidade que não permite a continuidade. Para Marx, a história é construída pelo progresso da consciência dos homens que formam o processo histórico. Mais uma vez, não, né? Mais uma vez, a ideia de desenvolvimento do processo histórico por meio da consciência humana é hegeliana, e quem não acredita e acredita na possibilidade do retrocesso histórico é o Marx, né? O Hegel, ele acredita numa continuidade histórica. Então, tá errada. Letra D. Para Hegel, a história é teleológica, a razão caminha para o conceito de si mesma em si mesma. Ou seja, a razão caminha para a razão, ou seja, a história caminha para a concretização da razão, e esse processo acontece através da razão. Tá certo, Hegel de fato pensava isso. Marx não tem uma visão linear e progressiva da história, sendo que, para ele, ela é processo, depende da organização dos homens para a superação das contradições geradas na produção da vida material. Então, a superação das contradições geradas, a gente pode falar aí da luta de classes, superar essa contradição, que é gerada justamente por causa da vida material, e para transformar ou retroceder historicamente. De fato, Marx acredita no retrocesso ou na transformação histórica. Logo, letra D é a alternativa correta. Última questão de hoje. Escrita há quase 200 anos por Karl Marx e Friedrich Engels, o Manifesto Comunista denunciava as desigualdades sociais vividas pelos homens na sociedade capitalista. Lembrando que, quando ele fala homens, é homens mesmo, não está falando no sentido de humanidade. Houve um manifesto também, Marx ele não considerava a mulher nos escritos dele, o que foi bastante problematizado já. Vamos lá, leia o trecho dessa obra, reproduzido a seguir e assinale o que for correto sobre o desenvolvimento econômico. A sociedade burguesa moderna, que brotou das ruínas da sociedade feudal, não aboliu os antagonismos das classes, estabeleceu novas classes, novas condições de opressão, novas formas de luta no lugar das antigas. A manufatura já não era suficiente. Em consequência disso, o vapor e as máquinas revolucionaram a produção industrial. O lugar da manufatura foi tomado pela indústria gigantesca moderna, o lugar da classe média industrial, pelos milionários da indústria, líderes de todo o exército industrial, os burgueses modernos. Vamos lá. Alternativa aqui número 1. A passagem da manufatura para a indústria gerou um processo de modificação do espaço natural que foi bastante equilibrado e sem prejuízos ao meio ambiente. Não, muito pelo contrário, né? O processo de industrialização foi bastante nocivo para o meio ambiente e de forma geral. Então, essa aqui já não é uma opção viável. O trecho acima se refere ao contexto de formação da sociedade capitalista, tá certo? E à composição dos antagonismos de classe, os quais opõem proprietários dos meios de produção, os burgueses ou os capitalistas, e os proprietários da força de trabalho, os proletariados.
Vamos lá, exatamente. Então, o texto ele se refere a essa construção da sociedade capitalista, quando fala da passagem do modo de produção manufatureiro para o modo de produção industrial, do atrito de classes, quando comenta sobre os detentores do meio de produção, né, ou seja, a burguesia. Então, essa aqui está completamente correta. 3. As relações estabelecidas pelas classes sociais na sociedade burguesa moderna são pautadas pela cooperação, a qual conduz ao desenvolvimento econômico e gerador de melhor condição de vida para todos. Não, Marx acredita no que ele chama de luta de classes. Para ele, a sociedade capitalista está longe de ser cooperativa e suscitar o desenvolvimento. Então, também não pode ser uma opção viável. Número 4. As relações de troca se revolucionaram em virtude de o crescimento da burguesia moderna ter ocorrido na mesma proporção do crescimento da produção industrial. Sim, a ascensão da burguesia ocorreu em paralelo com o processo de industrialização e aumento de produção. Logo, está certo também. E número 5, o desenvolvimento da indústria está assentado no emprego do trabalho humano, o único detentor de conhecimento, para alterar a matéria-prima a partir do uso de instrumentos que ele mesmo produz. Sim, a industrialização parte do emprego do trabalho humano, tá certo? Uma vez que somos capazes de alterar e muita natureza e as diferentes matérias-primas em nosso benefício, né? Entre aspas, em nosso benefício, porque nem todos se beneficiam dessas mudanças. A princípio seria para o nosso benefício, mas não é assim que ocorre. De forma que a 5 está correta. Então, resposta certa, 2, 4 e 5, letra A. Muito bem, correções feitas, espero que tenham entendido tudo. E espero que estejam se cuidando também. Até as próximas semanas. Tchau, tchau.